Sivaldo? Vice-presidente de algum lugar? Como é que temos? O currículo é longo. Dá um bom dia aí, uma boa tarde, povo aí. Fala um pouquinho do Sivaldo. Quem é o Sivaldo, para quem não conhece? Boa tarde, Beto. Agradeço pelo convite. Me sinto lisonjeado, de fato, em poder vir aqui falar um pouco da nossa atividade, do que fazemos aos seus seguidores, eh, ao teu público. Na verdade, o currículo não é tão longo. Eu sou economista, advogado, tenho aí uma carreira desenvolvida em gestão empresarial e de gestão jurídico-empresarial voltado à área tributária empresarial. Hoje estou presidente do Rotary Club Jaçanã, conselheiro da Associação Comercial Distrital do Nordeste, da qual você também participa. Temos outras atividades, outras incumbências, mas são essas as principais e que são importantes mencionar. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Fala um pouquinho aí como está a situação do empresário na relação direito tributário. Como é que está o nosso empresário brasileiro? Beto, infelizmente, o empresário brasileiro passa por um momento delicado, mas também não é de hoje. Esse momento vem se agravando ao longo do tempo, governos após governos, vem se agravando. A área tributária é uma área que exige muito cuidado, muita atenção do empresário, porque a gente sabe, o fisco, o governo é sócio majoritário do lucro do empresário. Ele não é sócio da empresa, ele é sócio do lucro. A carga tributária é um fator muito importante na vida do empresário, na vida do cidadão comum. Mas é o empresário que sente, é afetado diretamente por esta carga tributária. A gente tem o conceito de que, na verdade, quem paga o tributo é o consumidor, mas o consumidor não tem muito o que fazer, não há alternativa, ele compra em cada produto ou serviço que se consome, lá tem embutido a carga tributária, e não importa se ele compra de um ou de outro, se ele vai para o concorrente, se ele muda de fornecedor, de mercado ou do prestador de serviço, a carga tributária está lá e é um fator importante na formação de preço. Então, boa parte dos produtos que você consome, dos serviços que você contrata, é destinado à carga tributária. A questão é que o empresário é que termina sofrendo muito mais o impacto, porque em que pese esse imposto esteja embutido no preço do produto, é o empresário que efetivamente recolhe aos cofres públicos. E quando da formação de preço do produto, se evidencia mais esta carga tributária. A gente vem observando um aumento exponencial, um aumento expressivo de carga tributária. Se pergunta por quê, qual que é o mágico, qual que é o caminho, qual que é a saída. E não vejo eu, na minha humilde opinião, não vejo caminho para redução de carga tributária que não passe por redução do custo da máquina pública. A carga tributária, o imposto recolhido, a gente sabe que é para fazer frente às despesas do governo. Então, você, na sua família, no seu orçamento familiar, quando a tua receita não é suficiente para bancar a despesa, você reduz o custo, né, das suas despesas, você reduz as despesas em casa, você diminui um pouco o patamar e reduz as despesas para que a receita, o teu salário, a tua remuneração, os teus ganhos consigam fazer frente às despesas.
Numa empresa também, né, se eventualmente o teu faturamento, a tua receita não está sendo suficiente, você reduz as despesas, você reduz folha de pagamento, você muda para um lugar com um aluguel um pouco menor, você reduz a tua retirada, você faz o necessário para reduzir a despesa. O governo não. Na medida em que a despesa, a receita não está suficiente para cobrir a despesa, o governo faz fácil, aumenta o imposto. E nesse aumento do imposto, sangra o contribuinte. Então, o empresário sofre por aumento absurdo da carga tributária, isso consome boa parte expressiva da sua receita, né? E o consumidor vê o aumento nos preços no supermercado, no material de construção, na feira, os produtos de modo geral, e aí gera inflação e não se sabe de onde vem a inflação. Por óbvio, a carga tributária é um fator importante na formação do preço do produto e, portanto, na inflação de consumo. Então, a gente vê na atual conjuntura, e aqui eu não quero entrar na seara da discussão da política, mas não tem muita alternativa que não tocar no assunto. Se a despesa do governo federal é muito alta, se a custo Brasil que fala, né? É o custo Brasil. Se a máquina pública é alta demais, se você tem um número exagerado de ministérios, se você tem um número exagerado de funcionário público, essa despesa aumenta excepcionalmente, e aí você tem todas os outros problemas que a gente conhece, que os jornais anunciam todo dia em relação ao mau uso do dinheiro público. E o governo não gera dinheiro, ele não gera recurso. Ele saca da economia por meio de taxas e impostos. Então, o governo não gera recurso, ele não gera dinheiro, ele não gera nada, na verdade. Ele tira da economia, né? E aí aumenta as despesas, aumenta o custo da máquina. Como alternativa, o atual ministro da Economia deu declaração ainda outro dia que aumento de taxa um pouquinho não faz mal a ninguém, não é um problema. Eu não sei exatamente de onde ele tirou essa teoria, onde é que ele estudou, que escola que ele fez, que diga que aumento de imposto não afeta a economia. O fato é que o aumento nas despesas provoca aumento no imposto e, por sua vez, sangra o empresário, sangra o consumidor, e isso gera aumento do dólar, isso gera aumento de inflação e todos os efeitos outros que a gente conhece que afetam diretamente o bolso do consumidor e, principalmente, a baixa renda. É onde é mais afetada. O imposto é draconiano, ele afeta absurdamente muito mais o pobre. Então, o pai dos pobres afeta cada vez mais o bolso, a renda e a sobrevivência do pobre. É esse o meu ponto de vista. Vamos falar um pouquinho, quais são os regimes de tributação que as empresas têm? Simples, fala um pouquinho cada um, o que é para quem está assistindo entender. Hoje você tem algumas classificações no aspecto tributário, vem se aumentando, cada pouco se cria como forma de dar alternativa para o empresário, o grande empresário, o microempresário. Então você tem hoje o MEI, né? É o microempreendedor individual, que é uma classificação para aquela empresa ou aquela pessoa, é classificado conforme a atividade, não são todas as atividades que pode ser MEI, mas com um faturamento limitado a 96 mil
por ano. Isso você está falando de 8 mil por mês. Ele pode ter neste momento, apenas um funcionário registrado. E, como disse, está limitado a algumas atividades. Tem aí um projeto de lei para aumentar esse limite para 2 funcionários, mas ainda não está aprovado. A realidade hoje ainda é um funcionário. Depois disso, você tem o Simples Nacional. O Simples Nacional também é um pouco mais aberto, já acomoda uma série de outras atividades, não são todas, não é todo empresário que pode ser, toda atividade que pode ser Simples Nacional, mas a grande maioria. E aí o governo, essa classificação, aumenta o faturamento, a receita da empresa, para que ela seja classificada no Simples Nacional. Então, e aí você tem também dois limites de faturamento no Simples. Você tem um Simples Estadual, para se você se manter recolhendo o Simples, inclusive do tributo estadual, o ICMS, está limitado a R$ 360 mil por mês. E você tem o Simples Federal. Na verdade, é a mesma classificação, é a mesma empresa, só que para o imposto federal, para o tributo federal, esse valor aumenta um pouquinho mais. Você está falando de 4 milhões e 800 mil por ano. Então, se você ultrapassou o limite do Simples Estadual, você continua usufruindo do benefício do Simples Nacional, mas você vai ter que pagar já o ICMS pela diferença, você vai ter que destacar separadamente, especificamente o tributo estadual. Depois disso, você tem uma outra classificação, que é o lucro presumido. No lucro presumido, já abarca toda e qualquer atividade e aumenta bastante o limite de faturamento, vai a 78 milhões ano. Então, uma empresa que fatura até 78 milhões de reais por ano pode fazer opção tributária pelo lucro presumido. Acima de 78 milhões, a empresa já é obrigada, já é transferida para o lucro real. E aí tem uma outra forma de cálculo do imposto, as alíquotas são diferentes, a forma de cálculo de recolhimento é um pouco diferente. Isso não significa dizer que a empresa que fatura 400 mil por mês, que esteja dentro dos 4 milhões e 800, não possa ser lucro real. Ela pode. É uma opção. Então, a empresa que fatura acima de 400 mil por mês, ou os 4 milhões e 800 por ano, acima de 4.800 por ano, não pode ser simples. Não pode ser simples. Ela pode ser presumido ou real. Mas se ela faturar dentro dos 4.800, ela pode ser presumido ou lucro real. É opção tributária. Então, as limitações é para quem fatura acima dos tetos determinados. Acima do teto do simples, lucro presumido. Acima do teto do lucro presumido, obrigatoriamente lucro real. O lucro real é aquele, para quem não entende, a empresa gera a nota fiscal, aí ela abate todas as despesas e paga o imposto do valor líquido, é isso? O lucro real é um pouco mais complexo que isso, mas dentro das características é essa. O lucro real, você tem, há quem diga que a nossa carga tributária é uma coxa de retalho. Então você tem diversos tributos, e esses diversos tributos têm formas de cálculos diferentes conforme a opção tributária que você faça. Então você tem, só para exemplificar, é uma matéria longa, é um assunto longo para se discutir no tempo exíguo que a gente tem, mas só para dar uma pincelada, você tem tributo cumulativo e tributo não cumulativo. Então, o que é o tributo cumulativo e o não cumulativo? Isso vai terminar indo à explicação da questão da forma de tributação no lucro real. O tributo cumulativo é aquele em que você adquire a mercadoria do fabricante e não se compra e vende e não se credita do tributo
que foi recolhido na fase anterior. Então, eu compro a mercadoria, ok? E na venda não tem crédito nenhum. O imposto, o tributo se acumula nas operações. Então, imagine você que um produto que seja comprado e vendido dentro da cadeia até o consumidor final e ele passe por 5 vezes, cada vez que um compra e vende, esse tributo se acumula. Como é que é o tributo não cumulativo? O tributo não cumulativo é a operação em que quando a empresa, quando compra o produto, ela se credita no livro fiscal do tributo, do imposto recolhido pelo fornecedor. E ela se debita do tributo na venda. Então, você se credita na compra, debita na venda, paga pela diferença. Ok? Então, no lucro real, os tributos, de modo geral, os tributos indiretos, né? Aqueles que incidem diretamente sobre o faturamento, PIS, COFINS, ICMS, IPI, você se credita na compra, na nota fiscal de compra e se debita na nota fiscal de venda. Esse é o formato de cálculo do imposto direto. E aí tem essa outra forma de cálculo que você disse, que é relativa ao imposto de renda, ao IR, e à contribuição sobre o lucro líquido, a chamada CSLL. Esses dois tributos, no lucro real, sofrem exatamente essa observação que você fez. Você paga pelo lucro real, que significa, especificamente no tocante ao imposto de renda e a CSLL, você tem todo o seu faturamento, toda a sua receita, você abate a despesa, né? E abatida a despesa sobre o lucro, você paga o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, que é a chamada CSLL. Já no lucro presumido, para o imposto, para o tributo federal, não tem nem o crédito, torna-se um tributo cumulativo, né? Então você não tem o crédito, não se acredita de PIS e COFINS, por exemplo, acumula, você compra e paga o imposto, o PIS e COFINS sobre a venda. E no tocante ao imposto de renda e CSLL, você não abate despesa, você paga um percentual, uma alíquota sobre um percentual do faturamento independente da despesa. Então são opções diferentes e que tem que ser avaliada pelo contribuinte para verificar. É importante estar sempre fazendo uma simulação, né, desses impostos. Então, se você está no lucro presumido, é importante que periodicamente o empresário faça uma simulação da sua carga tributária para verificar se faz sentido, se é vantajoso ele se manter na opção que ele está, por exemplo, lucro presumido, se não é mais vantajoso ir para o lucro real. Há uma característica importante de observar. A alíquota dos tributos o tributo indireto no lucro real é sensivelmente maior. É uma alíquota um pouco maior, mas ele se credita na compra. É o imposto não cumulativo. Então, é uma alíquota maior, mas é uma alíquota por uma base reduzida, porque ele faz crédito na compra. E quando você fala de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, você paga se tiver lucro. Então, a empresa que eventualmente está operando no prejuízo, por exemplo, não paga imposto de renda e nem contribuição social sobre o lucro líquido na opção pelo lucro real. Já na opção por lucro presumido, independente se você dá lucro ou prejuízo, você tem um imposto. A mesma coisa acontece no Simples Nacional. Não há crédito. A alíquota no Simples Nacional é uma alíquota única, chamada DAS, né? Calculado pela PGDAS, são as siglas de apuração, os contadores estão mais afeitos a essas siglas, mas o empresário que está no Simples Nacional conhece muito bem a DAS. E o que é a DAS? A DAS é uma somatória de todos os impostos que tem no lucro real ou no lucro presumido. A diferença é que lá, no Simples Nacional, são alíquotas menores para formar um tributo, uma GARI,
um recolhimento único, mas lá dentro, na composição, tem todos os impostos. PIS, COFINS, RPJ, CSLL, ICMS, se for de comércio, ou ISS, se for de serviço, mas tem todos os impostos lá. A única diferença é a forma de recolhimento desses tributos. Não sei se me fiz entender. Se não fiz, você, por favor, insista na pergunta ou a faça de forma diferente que a gente tenta explicar melhor. Quais são os empresários assim que mais estão passando apuro nesse momento que te procuram, né? Porque o cara te procura quando ele tá com água no pescoço, né? Veja, nós já falamos um pouquinho aqui da minha atuação. Eu atuo especificamente no ramo do direito tributário e empresarial. Então, eu não sou um advogado generalista. A minha atuação pressupõe direito empresarial tributário. Ali, uma vez lá dentro do cliente, a gente dá uma ajuda, a gente termina participando um pouquinho da gestão jurídica empresarial no tocante ao direito empresarial. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, porque eu venho da atividade empresarial. Militei por alguns bons anos como gerente financeiro, gerente de controladoria, gerente administrativo, diretor de empresas nos diversos ramos. Fui diretor de indústria, fui diretor de empresa de serviço, de comércio, de importação, de exportação. Tem uma trajetória longa em gestão empresarial. Em que pese aí, durante essa atividade, também atuando na área de direito, mas sempre focado no direito tributário. Eu optei, e aí foi uma questão de opção pessoal mesmo, a militar no direito no ramo empresarial tributário e focado no devedor. O meu foco é o empresário, a empresa, o direito empresarial tributário, aquele empresário que está devendo tributo. Uma atuação na forma de fazer revisão do débito tributário com vistas à redução. A gente pressupõe que, em virtude de ilegalidades encontradas na composição, no cômputo, na formação do tributo, lá na origem, né? E no cálculo, quer dizer, na atualização do débito, há diversas ilegalidades cometidas pelo fisco, pelo ente tributante. Então, a nossa atuação pressupõe revisão desse passivo tributário com vistas a reduzir a carga tributária, reduzir o passivo tributário e ofertar ao fisco uma forma de pagamento que caiba no fluxo de caixa do contribuinte. Então, a gente termina dentro desse trabalho de revisão deste passivo, a gente termina também fazendo um planejamento tributário para o contribuinte, de tal sorte a reduzir a carga. Está dentro do escopo. Uma vez que a gente vai trabalhar para reduzir o endividamento, naturalmente há o trabalho de planejamento tributário para redução da carga tributária. Eu atuo notadamente para as duas últimas opções, para o lucro real e lucro presumido, né? Infelizmente, para o Simples Nacional, há poucas opções de trabalho, não tem muito o que fazer, salvo ilegalidade, salvo nulidade da dívida, o que não é normal, não é, como é que eu vou dizer, muito corriqueiro, a nulidade total do débito. Então, para o Simples Nacional, infelizmente, não é tão simples como o nome diz, mas há pouco espaço para trabalho no aspecto de redução da dívida. Então, quando a gente fala de qual é o ramo de atividade que mais procura, eu digo para você que a indústria sofre bastante. A indústria está sofrendo muito, porque a margem de contribuição da indústria já é pequena.
A margem de contribuição, margem de lucro, já é reduzida, já é bastante espremida. Os custos cada vez maiores, nós temos uma dependência muito grande. A concorrência é muito grande, o empresário sofre muita concorrência do importado, notadamente do chinês, né? Invadiu o nosso país, tira empregos. Então, na verdade, cada vez que o consumidor está consumindo, está comprando, está adquirindo produto chinês, você está gerando um emprego para o chinês e está tirando o emprego do brasileiro. Então, é uma situação muito delicada. A gente está procurando com itens cada vez mais baratos, vamos procurar, vamos fazer orçamento, vamos fazer cotação, vamos tentar comprar mais barato, só que, por outro lado, esse mais barato redunda normalmente no produto chinês e que tira o emprego de um brasileiro. Cada vez que você adquire um produto chinês, você está economizando um trocadinho na compra e está reduzindo, está tirando o emprego de um brasileiro e gerando emprego no chinês. Então, voltando a cá... Além de impostos, né? Além da questão da carga tributária. Mas, voltando a cá, eu entendo, vejo que o industrial, né? A indústria que está sendo muito penalizada. Mas eu tenho clientes de indústria, tenho clientes de comércio, tenho clientes de prestação de serviço, eu tenho, graças ao bom Deus, clientes nos diversos ramos de atividade. Tenho um pouco de preocupação aí com o futuro, com a reforma, a gente até toca nesse assunto um pouco mais para frente, mas tem uma preocupação. A coisa está sendo alterada para benefício da máquina, não para benefício do empresário que gera o emprego. Né? Veja como é que é ingrato a situação tributária do país. O governo e o Congresso entenderam que... E é um entendimento comum, natural e correto de que era preciso uma reforma tributária. A carga tributária no Brasil é muito alta, mas além da questão da carga tributária, tem o custo do empresário, o desembolso do empresário para montar a equipe para calcular o imposto que ele vai pagar. Olha que ingrato. Olha que ingrato. O empresário, para calcular o imposto que ele vai pagar, né? Veja que é um imposto que a sensação é de que ele vai, mas não volta. Não tem retorno. A gente não vê a contrapartida do imposto. A gente ouve falar nos países desenvolvidos em que se paga muito imposto, mas tem boa educação, tem boa segurança, tem boas rodovias, tem boas estradas, tem saúde e sucessivamente. No Brasil, a gente paga mais imposto do que eles e não tem educação, não tem saúde, não tem rodovias, não tem estrada, não tem segurança. Então, o imposto no Brasil é via de mão única. Ele só vai, não tem o retorno. Não tem a volta. Esse talvez seja o grande problema. E veja, fosse assim e tivéssemos uma carga tributária menor, reduzida, vamos falar de proporcionalidade, racionalidade, né? Uma carga tributária racional, ok. O imposto é necessário, precisa pagar imposto, o governo, a máquina pública precisa de recolhimento para se manter, mas fosse uma carga menor, paciência, ok, talvez fosse mais racional. Se pagássemos o imposto que pagamos e tivéssemos retorno, a contrapartida do imposto, ok, tá tudo bem. A gente paga um imposto alto, mas o pobre tem direito à educação de qualidade, educação decente, saúde de qualidade, digno, vamos falar aqui nem de decência, mas de dignidade, né? Uma segurança digna. A gente não tem nenhuma coisa nem outra. Então a gente tem uma alta carga tributária e nenhuma contrapartida. E aí vem um outro problema, que é a reforma atual. Chegamos ao consenso, aliás, há 30, 40 anos se diz que era preciso fazer uma reforma tributária. E porque tinha a pretensão, tinha-se a ilusão de que se reduziria a carga tributária com a reforma? Não, eu não tinha.
Não tinha essa ilusão. Mas, porque a proposta também não era necessariamente essa. Havia esse sonho, essa utopia de que com a reforma reduziria a carga tributária, mas o objetivo principal era reduzir, era facilitar o recolhimento do imposto, o cálculo do imposto para recolhimento e, consequentemente, o custo das empresas. Então, hoje, empresas que têm um batalhão de funcionários somente para calcular o imposto. E um batalhão de funcionários públicos, né, de fiscais e assessorias, os funcionários, para apuração, para cobrança, para administração desse imposto. Então, a reforma teria o condão, teria o objetivo de reduzir este custo. E reduzindo o custo facilitaria a vida do empresário. Então, mesmo que não reduza a alíquota, reduz o custo. É uma forma benéfica. E, com isso, reduziria também a máquina pública, o custo da máquina, né? Na apuração, no cálculo, na gestão desse tributo. Não é o que se está vendo da reforma, né? Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas e eu venho acompanhando a opinião de diversos especialistas. A carga tributária vai aumentar. Ela aumenta. Veja que já a gente tem um IVA dividido, chama de IVA dual, né? Porque serão dois tributos, o IBS e o CBS, e que por si só, a somatória dos dois já nos converte no melhor IVA do mundo. No maior. Se disse melhor, me equivoquei. É o maior IVA do mundo. Mas esse IVA não acolhe todos os tributos. Você tem outros tributos fora desse IVA, né? Desse IVA dual. O imposto único seria a solução, ao teu ver? O imposto único traria esse objetivo de facilitar o cálculo, né? E facilitando o cálculo permitiria a redução da máquina pública, no meu ponto de vista. E era esse quando se falava de reforma tributária, o objetivo era direcionar para esse imposto único, né? Facilitaria a vida da empresa, não precisaria de um batalhão de funcionários para fazer o cálculo do imposto, né? E na outra ponta, que é a ponta do governo, a ponta do recebedor, do ente tributante, não precisaria também de um batalhão para administrar. Mas não é o que se está vendo da reforma, né? Não há. A reforma, ela é igual com aqueles contratos, né? Só tem um lado, né? Só está vendo um lado, né? Não está vendo o outro lado, que é o gerador de riqueza para o país, né? Especialmente porque é unilateral. A reforma é feita pelo lado tributante, né? É como se o fornecedor, o fabricante, pudesse determinar o preço da mercadoria. Ele não pode. O mercado é preponderante, o mercado é determinante para isso, né? A lei da oferta e procura é que determina o preço do produto. Então não adianta você fabricar o teu produto, o copo, e determinar que você vai vender pelo preço que você quer. Não vai vender, porque o teu concorrente vai vender mais barato e você vai perder mercado. Aí ele planeja um valor dentro dessa equipe que acha o custo e, de repente, ele tem que trabalhar isso diminuindo por causa da concorrência e daqui a pouco se altera. Como ele mexe nisso, né? Então, olha o que acontece. Eu produzo, minha fábrica, minha empresa, a empresa, qualquer uma, a empresa A, B, C ou D, produz um item qualquer, um produto qualquer, ok? Mas ela tem que estar de olho na concorrência. Tem que estar de olho na concorrência, porque tem concorrente, não é? Então eu preciso trabalhar o menor preço possível, o melhor custo possível de matéria-prima, eu preciso desenvolver tecnologia para reduzir custo, eu preciso fazer malabarismo para fazer um produto de boa qualidade, não é? E que tenha espaço no mercado, na concorrência. Eu não determino o preço do produto, é o mercado que determina. Não adianta eu fazer um celular maravilhoso que eu vou vender por um preço mais caro do que o que já tem disponível no mercado. Não vou vender, a menos que eu tenha um diferencial excepcional. Com o imposto isso não acontece, né? Porque o mercado
o gerador de riqueza, o empresário, não participa, não está na mesa discutindo quanto vai ser o imposto e que forma ele vai ser cobrado. É via de mão única, é unilateral. Então, é uma situação em que o cobrador, o fisco, o governo, que é quem cobra o imposto, ele determina como vai cobrar e como vai cobrar, e você, contribuinte, o gerador dessa riqueza, gerador de emprego, gerador de renda, ok? Não participa da conversa, ele simplesmente não é que acata porque aceita, é obrigado a acatar. E aí você tem o teu produto que você desenvolveu e você estava vendendo a determinado preço e aumenta a carga tributária, você é obrigado a embutir no preço essa carga tributária, consequentemente aumenta o preço e torcer, rezar para você com esse aumento Não perder venda, né? não ficar fora do mercado, porque não se sabe como é que vai trabalhar. Por exemplo, o chinês, o produto importado, como é que vai ser essa concorrência com uma carga tributária cada vez maior? Que equilíbrio vai ter nessas contas? E, então, assim, é uma situação que só se complica para o empresário. E, mais que isso, nada está definido. Está se falando dessa reforma já há um bom tempo e não tem definição ainda. Como é que vai ser? Ainda são suposições. Analisa-se com o que tem definido, que é muito pouco no total. Porque, por exemplo, não tem regulamentação ainda essa reforma O tributária. IOF já está valendo? O IOF não está na reforma. Né? Tem aí foi discutido um IOF agora recentemente para as que majorou, aumentou. Houve aumento de carga tributária agora, no tocante especificamente ao IOF, para as operações financeiras. Então, quem foi buscar linhas de crédito, empréstimo bancário, quem foi buscar... quem opera no mercado de câmbio, com fechamento de câmbio, importação e exportação, já sofre uma carga maior do IOF, mas ele não está na reforma tributária. Bacana. Pessoal, nós estamos aqui com Sivaldo Nascimento, advogado especialista em tributário, tá? Ele é do escritório ADV Nascimento. E se você tiver alguma dúvida, Sivaldo, quais são as redes sociais aqui para o pessoal entrar em contato, telefone? Quem tiver dúvida, quiser procurar depois você para dar um atendimento, como é que funciona? Veja, Beto, que o advogado tem as suas limitações com relação à divulgação em redes sociais e tal. Então, recomendo, nós temos o Instagram, você pode buscar o ADV Nascimento, que você já comentou, então não estou cometendo nenhum deslize aqui, né? O @ADV Nascimento, você pode buscar nas nossas redes sociais. E nós temos um site, advnascimento.com.br, esse não tem problema nenhum ser divulgado, e uma vez no site você tem acesso a telefone fixo, a e-mail, o nosso site é advnascimento.com.br. Você vai encontrar lá as formas, os meios de comunicação adequada. Tem lá o Instagram, tem lá o WhatsApp, tem todos os meios, as formas e os caminhos de contato. Porque é uma coisa muito individual, né? Cada empresa tem o seu tipo de trabalho, o seu tipo de tributação, e aí você consegue, marcando a pessoa, agendando contigo, você consegue fazer uma coisa mais específica para aquele problema que o empresário está, né? Em que pese a gente trabalhe com devedor de imposto, cada caso é um caso. Cada empresário tem uma situação diferente. Há alternativa, há caminho, há ilegalidade na composição da dívida para todo e qualquer empresário, né? Como eu disse agora há pouco, no Simples Nacional é que tem limitações, há pouco que se fazer, a gente não atua muito com o devedor do Simples, porque, infelizmente, e aí eu costumo dizer que eu quero ganhar para levar benefício. Eu quero trabalhar e eu quero ganhar para levar benefício e não pura e simplesmente para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência.
Então, no Simples Nacional, infelizmente, há pouca margem para correção. Mas o empresário atuante no lucro real e no lucro presumido, há uma série de imperfeições, de incorreções, de ilegalidades na formação e no cálculo do tributo que devem ser trabalhadas, independente de qual é o profissional que você for contratar, busque um especialista no tributário, converse com o seu contador. É um canal importante para conversar, não necessariamente que ele conheça ou que ele possa atuar judicialmente, mas conhece os caminhos, pode indicar. Mas para cada empresário uma história, cada situação de passivo tributário é um caminho, mas há correções para fazer sempre, seja qual for a atividade do empresário, é possível. E aí, uma vez conversando, a gente encontra as oportunidades, as possibilidades, as legalidades, as imperfeições e encaminha da forma adequada, da forma correta, dentro daquilo que a gente conhece, dentro dos bons anos de atividade que temos de estrada. Bacana. Mudando um pouquinho no foco da nossa entrevista, do tributário, nós temos aí um evento do Rotary, que é um dos eventos mais esperados do ano, né? O baile do Rotary. Fala um pouquinho, hein? Importante tocar no evento do Rotary. O Rotary Jaçanã é o clube que pertencemos. Para você que não conhece o Rotary, é uma instituição internacional, a maior e mais antiga ONG do mundo, presente em 175 países no mundo, com foco, com fim de levar benefícios, projetos que beneficiem a comunidade. Tem como princípio maior o servir, sob o lema de que mais se beneficia quem serve. E que faça o bem, não importa a quem, neste ano, sob o lema de que juntos estaremos juntos para fazer o bem. Dentro dessa estrutura internacional, tem os clubes de Rotary, que são as unidades diversas dentro do distrito, no nosso caso, o Rotary Jaçanã. E o Rotary Jaçanã promove anualmente, todo ano, sistematicamente há 22 anos, 2 eventos principais. Temos diversos projetos e esses projetos são financiados, né? Os recursos para esses projetos que beneficiam a sociedade, a comunidade, são buscados, boa parte, por meio desses projetos. Especificamente agora, mês que vem, teremos o baile. O baile é um evento muito grande, muito importante, muito bonito, que fazemos, como disse, há 22 anos. Neste ano vai cair no dia 20 de setembro. Ele é realizado na estrutura, no Salão Nobre do Clube Guapira. Contará com 2 atrações principais imperdíveis. A banda São Paulo Show, é uma banda excepcional, importantíssima, conhecidíssima, responsável por grandes eventos em São Paulo, pelo interior de São Paulo. É a banda mais localizada aqui no estado de São Paulo, mas importantíssima, muito grande, de shows. Quem já assistiu, já teve a oportunidade de fazer, de abrilhantar o nosso evento em bailes anteriores, e é sempre um show, é sempre muito aplaudida. E a presença especialíssima da banda da Escola de Samba da Vila Maria. Quem não conhece, eu acho que pouca gente da Zona Norte não conheça a banda da Escola de Samba da Vila Maria, é excepcional, é um show à parte. É um show à parte, é para estremecer o Salão do Guapira.
Então, convido a todos para que busquem os seus ingressos junto aos amigos, junto aos companheiros de Rotary. O Beto é um desses canais, tem convite, tem ingresso, pode É buscá-los. só ligar no 11 99 444 7451 e adquira seu ingresso. E não perca tempo, não demore. Nós temos uma limitação de ingressos. Afinal, o salão tem sua limitação. É uma festa baladaladíssima, conhecidíssima. Estamos aí fazendo um trabalho bom, grande de divulgação. Tem uma limitação, como em qualquer evento Tem convite fechado. à venda também pela internet. Como é que é? Estamos na internet e na plataforma do Simpla. Ponha lá no Google Simpla, com Y, e você vai localizar a venda do ingresso na plataforma. Tem lá uma taxazinha adicional para a plataforma, mas é um canal de aquisição do ingresso. E quem quiser mesa, só falar com o Calil, Wagner Calil. Vamos falar o contato do Calil aqui. Agora, enquanto você procura aí, Beto, eu gostaria de falar de uma outra atividade que a gente faz. Já já a gente volta para outra. Já tem o telefone? Tá na mão. Opa, então fala o telefone. Telefone do Wagner Calil, 11 99 271 7187. Você pode comprar a mesa, como você também pode comprar o combo, né, Sivaldo? Sim. Quanto que é o combo com 4 cadeiras? 4 cadeiras. A mesa e 4 cadeiras. A mesa custa R$40, cada convite custa R$40, o combo R$200. Então, uma mesa para 4 convidados custa apenas R$200 para um show excepcional, um show fantástico. E para o empresário que quiser montar o camarote que esse ano vai ter, que é novidade? Opa, essa é de fato uma novidade. Quem conhece o salão do Guapira, nós temos o Salão Nobre, que é muito bom, muito grande, muito bonito. Lá no fundo, o palco, e em volta, na forma de U, em volta do palco, nós temos um mezanino, um espaço, e lá faremos os camarotes. Então, você que prefere ir para a festa, para o baile, e se manter no seu grupo, ali reservadamente, com o garçom específico para atender, então vamos colocar um garçom para atender cada 2 camarotes, ok? Você que, a sua empresa que quer levar o seu grupo e ficar num reservado, teremos essa opção de camarote, e você pode, inclusive, colocar um banner, como ele fica no alto, o mezanino, em volta do salão, você pode pôr um banner da sua empresa que será visto por todos os integrantes, convidados, todos os participantes do evento. Teremos painel de patrocinador? Teremos painel de patrocinador. Então, se o empresário quiser, você está a fim de divulgar a sua empresa, é um evento para 2.000 pessoas, né? Basicamente isso. Sim. Então, divulga lá, procura. O próprio Calil pode passar as informações aí. É no 11 99 271 7187. Wagner Calil, diretor social do Clube Guapira, e nosso companheiro de clube que vai estar auxiliando você nisso. Perfeito. Agora, como eu estava falando, o Beto, nós temos uma atividade, na verdade, é assim, nós temos a nossa atividade tributária, e o passivo tributário, ele traz diversas, afeta o empresário de diversas formas, né? Então, o débito tributário, na maioria das vezes, por exemplo, é protestado. Não, então, você tem uma dívida tributária, o fisco protesta. Ele ajuda mais o empresário, né? Então, ele fecha o canal do cara ter crédito para poder pagar o imposto. Ele inviabiliza a linha de crédito não só com o banco, também com o fornecedor. Com tudo. Asfixia. E aí tem a execução, móvel execução. Além dos problemas trazidos pela execução, penhora de contas correntes, bloqueios de conta corrente, penhora de patrimônio da empresa e dos sócios, chegando ao limite de penhora de faturamento, tem uma série de atitudes, de ações que toma o fisco, que, aliás, eu gostaria de salientar
que nosso trabalho não pressupõe simplesmente a defesa das execuções. Nós temos uma estratégia de gestão desse passivo para viabilizar a manutenção da empresa. Então, não é só simplesmente ações judiciais com tendência ou com preocupação, é também uma atividade principal, uma atividade importante, de ações para reduzir a carga tributária, né? Reduzir excepcionalmente, eliminando as ilegalidades, que promove naturalmente redução. Mas também, e aí acoplado a isso, uma propositura de ação que permita a consignação do débito. Depósito judicial de valor menor, para viabilizar a manutenção da empresa. Então, os parcelamentos muitas vezes se tornam inviáveis, porque o prazo é curto, a parcela fica alta, tem um sinal, uma entrada que precisa dar para aderir a um parcelamento. Nós criamos uma alternativa e propomos uma alternativa de forma legal, com vista na legislação, para permitir a manutenção da empresa. Além disso, tem uma série de outras medidas que tomamos. Precatório, essas coisas. Atividade precatória, um caminho para evitar o bloqueio de contas correntes, para proteger as contas correntes, o recurso do empresário, medidas para proteger o patrimônio, para evitar que ele seja, né? Para blindar o patrimônio. Então, muitas vezes, a medida judicial é importante, uma decisão judicial é importante, mas muitas vezes ela demora a chegar, né? E até lá o empresário está à mercê das reações, das ações do fisco, como bloqueio de conta corrente. Precisamos dar um jeito, e nós temos dentro da estratégia medidas para evitar, para proteger o recurso, as receitas, para que ele não seja afetada pelo bloqueio judicial da conta corrente, da conta bancária, blindar o patrimônio do sócio e da empresa, evitar bloqueio de faturamento. Tem uma série de fatores, de medidas que tomamos dentro dessa estratégia para proteger o patrimônio. E dentro dessas medidas tem a questão dos protestos, das restrições de crédito, né? Tem as empresas que chamam que se vendem como proteção ao crédito e, na verdade, são empresas de restrição ao crédito. O Serasa, o SPC, o SPC, quem não conhece alguém que tem apontamentos no Serasa, SPC e SPC, seja protestos, seja cheque sem fundo, seja execução fiscal, seja apontamento simples, e tudo isso inviabiliza a tua vida financeira, inviabiliza a tua operação, seja da empresa, seja da pessoa física, né? Então, um apontamento de Serasa te inviabiliza completamente, além do constrangimento que você passa, alguém saber que você está com restrição no Serasa. Você, pessoa física, eventualmente precisa estar procurando emprego, as empresas consultam o teu CPF. E se você tiver restrição, eventualmente você pega a oportunidade de emprego. Pode perder a vaga, né? Pode perder a vaga. Um concurso público. Você vai, por exemplo, prestar um concurso público, se você tiver restrição, infelizmente não passa no concurso. Pode até passar na prova, mas não é chamado, não passa, não vai adquirir um emprego porque tem restrição. Então, é uma série de constrangimentos. Nós temos, então, uma alternativa, e que eu fui buscar essa alternativa para atender o meu cliente do tributário, né? Porque, eventualmente, o cliente me procura e ele está com um passivo tributário muito longo, mas ele está asfixiado agora, neste momento, com a restrição de crédito, com os apontamentos no Serasa, SPC, Boa Vista, Semprote, etc. E a medida judicial, às vezes, demora um pouquinho para chegar, para surtir efeito, né? Encontramos, então, um caminho para excluir as restrições de crédito da pessoa física e da pessoa jurídica. Não é uma decisão definitiva, é decisão por meio de liminar, numa ação coletiva, em nome de uma associação em defesa do consumidor, né? Mas que permite, num prazo muito exíguo, muito curto, a gente está falando de 30 dias, né? Excluir as restrições e tirar o constrangimento da sobrevida para o empresário, voltar à possibilidade de ter linhas de crédito. Então, com investimento relativamente pequeno, num prazo muito curto,
você pode voltar a ter o direito de participar de aprovação de crédito, porque com o nome sujo você nem tem análise de crédito. Nem tem análise de crédito. Com o nome limpo, você passa a ter oportunidade de ter crédito junto a fornecedor, junto a instituição financeira e financeiras e etc, etc, etc. Então, é um trabalho que fazemos como forma de viabilizar a vida financeira das pessoas e das empresas. É um trabalho importante que fazemos e que surte efeito muito rápido, muito bom. Osvaldo, parece brincadeira, mas falta 7 minutos para a gente poder encerrar o nosso programa. E eu quero que você reitere aí o site, a rede social, reitere também a propaganda do baile. Tá contigo. Vamos lá, Beto. Eu costumo dizer que na esfera tributária eu também trabalho para o fisco. Né? Parece antagonismo, mas o trabalho que eu faço pressupõe viabilizar o empresário, O pagamento do imposto. o pagamento do imposto, a viabilizar a operação empresarial para que ele possa continuar operando, trabalhando e gerando emprego e renda, e, portanto, eu trabalho para o governo. Sim. Então, eu faço um trabalho para o empresário, para que ele mantenha a sua operação empresarial, mas eu também faço um trabalho para o governo, qual seja a viabilidade de recebimento desse imposto. Porque o imposto tem uma dualidade. Qual é? É o dever do contribuinte em pagar o imposto e o dever do ente tributante em receber esse imposto. Então, obrigações, deveres e obrigações das duas partes. Um de pagar, outro de receber. Não é o direito de pagar ou o dever de receber, o dever de pagar e o direito de receber. É dever dos dois. Né? Então, na medida que a gente faz um trabalho que viabilize o pagamento do crédito, eu estou viabilizando a entrada de recursos no caixa do ente tributante, do Estado, do município ou da União. Então, é um trabalho que eu reputo de grande importância e me sinto muito feliz em poder dizer que contribuo com a manutenção de muitas empresas e de muitos empregos. Me sinto privilegiado em poder dizer isso de coração aberto. Então, é um trabalho que fazemos e aqui não é nenhuma propaganda, é apenas um informativo de que o contribuinte tem alternativa e precisa procurar alternativa para viabilizar a sua empresa. No aspecto de restrição de crédito, também me sinto muito feliz em ter muitos clientes que dizem que hoje andam de cabeça erguida, né, sem constrangimento, porque tem o seu nome limpo e voltaram a ter as suas operações financeiras sem constrangimento, sem precisar pedir emprestado o cartão de crédito para alguém, tem sua vida financeira restabelecida. Essa é a felicidade de atuar no ramo que eu atuo. Ok? Me sinto privilegiado, muito feliz e espero que cada profissional se sinta tão feliz quanto eu me sinto em poder atuar naquilo que gosto, naquilo que eu atuo, naquilo que faço para ganhar vida e ainda tenho a felicidade de promover igualdade social, de promover dignidade, de tirar constrangimentos, de viabilizar empresas, de viabilizar emprego. Me sinto muito feliz com isso. Dentro desta esteira de felicidade no ramo de atuação, eu tenho a felicidade, a grata felicidade de fazer parte de um grupo de amigos, de empresários, de autônomos, de companheiros de coração bom, de coração aberto, que contribuem com os projetos de Rotary. Então, recomendo você que tem um coração aberto, que tem um coração bom, que gostaria de contribuir mais com a sociedade, com a população carente, com a comunidade. E reputo dizer, tenho audácia de dizer que trabalhamos para reduzir pobreza, que trabalhamos para reduzir violência, porque uma sociedade organizada, uma sociedade
melhor equilibrada, uma sociedade assistida, é menos violenta. O empresário também pode ajudar, né? Tem aquela empresa cidadã. Tem uma empresa cidadã, é um projeto muito bem lembrado, muito importante, em que você não é uma doação, não vai fazer uma doação, não é esse o ponto, não. Você vai fazer marketing com a marca do Rotary, porque as grandes empresas, os grandes negócios estão ávidos por fazer parcerias com empresas, com parceiros que buscam sustentabilidade, que buscam contribuir com a sua comunidade, com a sua sociedade por um país, uma sociedade mais justa, mais segura, mais equilibrada. Então, usando a marca do Rotary, você transmite para o seu fornecedor, para o seu parceiro, para o seu cliente, que você é uma empresa cidadã, uma empresa preocupada com sustentabilidade e com as condições da sua comunidade. Então, o Empresa Cidadã não é uma doação, é um investimento em marketing e o melhor marketing, porque você vai unir a sua marca com causas sociais e com uma marca gigantesca e que é avaliada no mundo por garantir, por assegurar que 90% do valor arrecadado chega na ponta final. Lembrando que o Rotary é a única ONG que tem cadeira cativa na ONU. Na ONU. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É importante essa observação. Então, me sinto muito feliz, muito honrado em fazer parte, em ser rotariano, em fazer parte dessa organização e estar nesta gestão, assim como você teve o ano passado, estou eu nesta posição de presidente do Rotary Jaçanã. Para quem não entende, a presidência do Rotary é anual e é o que faz sentido de rodar a roda, né? A roda gira. A roda gira e não é porque eu não sou presidente que eu não apoio o Sivaldo, continuamos apoiando, porque o trabalho é para quem precisa na ponta final. O trabalho é constante e ele passa de um presidente para o outro, não tem interrupção, a roda gira, no sentido de que os projetos do Beto, que o Beto herdou do presidente anterior, ele tocou, ele deu andamento, os projetos do Beto na gestão anterior, na minha gestão, eles dão continuidade e assim sucessivamente o próximo que virá na próxima gestão vai dar continuidade aos projetos que estiverem em andamento, independente de quem iniciou, não tem esse ego de o meu projeto, ou o seu projeto, ou de quem é o projeto. O projeto é do Rotary. E lembrando, para isso nós temos 2 eventos anuais, que é o baile, que vai acontecer agora dia 20, né? Perfeito. Fala um pouquinho. Dia 20 de setembro teremos o baile, já falamos agora recente, você pode adquirir os seus ingressos por meio dos companheiros. Certamente você conhece um amigo, um parceiro, um vizinho que conhece o Rotary, mas se não conhecer não tem problema, entre nas redes sociais, Rotary.Jaçanã, e você vai nos encontrar no Instagram, no Facebook, no Google, vai nos encontrar nas redes sociais. O evento de muita importância, um evento bonito, que além de ser um projeto, um evento para diversão, para encontrar amigos, para fazer relacionamento, para se divertir. Familiar, né? É um evento tipicamente familiar, para encontrar amigos, se divertir, como você se divertiria em qualquer show, né? Nos estádios. Você vai lá se divertir no show do Rotary Jaçanã e, adicionalmente, você contribui com os nossos projetos sociais e, portanto, está contribuindo com a sociedade, com a comunidade. Então, esse é o evento, o baile do Rotary Jaçanã, a ocorrer dia 20 de setembro. E temos um outro evento, mas é um pouco mais para frente, que é lá por volta de maio do ano que vem, é o outro grande projeto que fazemos, que é o nosso galeto. Mas isso está para maio, estou um pouco mais distante, você precisa se concentrar neste momento no grande evento que acontecerá agora, dia 20 de setembro, que é o nosso baile, e é a oportunidade de contribuir com os projetos humanitários em prol da sociedade, da comunidade do bairro, da região.
participe, contribua, colabore, dê a sua contribuição para os projetos. E também comemorar o aniversário do Jassanã, né? Opa! Que é no nosso baile que a gente comemora lá. É o evento que também comemora o aniversário do bairro. Na verdade, é em setembro, em comemoração, para aproveitar e comemorar o aniversário do bairro. Então você pode participar, o convite é R$40, ou você pode pegar uma mesa com 4 lugares, apenas R$200. Fala com o Wagner Calil no 11 99 271 7187. Wagner Calil, o diretor social do Clube Guapira, nosso companheiro que cuida dessa parte das mesas, ou adquirir o ingresso no portal do Simpla. Do Simpla. Simpla. Com Y, né? Isso. Então você pode fazer isso. Se você, empresário, que quiser patrocinar, ter a sua marca divulgada no baile, fala conosco. Tá aí o Calil, 11 99 271 7187. Ou liga para mim também, o 11 99 444 7451. Ou com o Sivaldo. 96199 7535. Repita, 11 96199 7535. Faça contato. Não é por falta de contato que você vai deixar de comparecer ao nosso baile e contribuir com os projetos de Rotary. Show de bola. Sivaldo, dá um oi para a câmera lá, manda um beijo para a esposa, para a cunhada Rose. Fica à vontade. Eu primeiro quero agradecer pelo... Governadora, assistente, governadora. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de vir e poder vir aqui falar um pouco e levar informação para o contribuinte. Primeira vez que eu entrevisto você, hein? Pois da outra vez eu estava com Covid. Estava internado, é verdade. Lembra? Da outra vez não. Primeira vez. É verdade, é verdade. Então, agradecer pela oportunidade. Não de divulgação, porque o objetivo não é exatamente divulgar, mas informar. É levar informação para o contribuinte, para o empresário, para o cidadão, daquilo que é possível fazer em defesa, você mesmo fazer em defesa do seu direito. Procure, não precisa necessariamente ser com o Sivaldo. Tem, felizmente, uma gama de empresários que pode atender. Então, primeiro, agradecer pela oportunidade de vir aqui, mandar um beijo grande para minha esposa, Rosineide, um beijo grande. Quem cuida do lar, quem cuida, que dá sustentação para o lar, para que mantenha a família de pé, unida, para os filhos, Bárbara, Israel e Arthur, para os netos, Arthurzinho, querido, um beijo, Bianca, querida, um beijo grande, os demais filhos, não vou citar todos os nomes porque vai levar muito tempo e são muitos filhos, um beijo para todos. Minha querida governadora assistente, futura governadora Patrícia Bortoleto, um beijo grande, querida. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Nossa governadora diva. E um abraço, um beijo grande, uma admiração muito grande por você e pelo seu trabalho. Os queridos presidentes de Rotary, os presidentes divinos, parabenizá-los pelo trabalho, pelo esforço, pelo empenho que fazem à frente dos seus clubes. Muito obrigado por me permitir ser amigo, ser companheiro e participar desse seleto grupo de amigos que vislumbram no servir uma meta de vida. Muito obrigado. Obrigado, senhor. É o Roberto. Dar de si sem pensar em si. Isso é Rotary. Isso é Rotary. Você que assistiu o nosso programa, faz uma gentileza pra gente, se inscreve no nosso programa, compartilha com os amigos, dá um ok lá, um joinha. Isso daí a gente fica muito feliz porque você está dando força para o nosso trabalho. Hoje nós recebemos aqui o nosso amigo Sivaldo Nascimento, advogado especialista em tributário. Se você está com problema na sua empresa, não pensa que é o final não. Sivaldo tem solução para isso. Procura ele, que ele vai dar um jeitinho de ajudar a tua empresa a sair desse buraco e voltar para a atividade. Então, todos, muito obrigado. Obrigado, Arthur, mais um dia. Obrigado, Sivaldo, pela participação. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus.